Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para vocês. Em um ponto P de um campo elétrico, o vetor campo elétrico tem direção vertical, sentido ascendente e intensidade 5 vezes 10 elevado à quarta Newton por Coulomb. Determine a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que age sobre uma carga elétrica pontiforme Q colocada em P, nos casos A. Q é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5 coulombs. Então, olha só. A força elétrica, ela vai ser o campo elétrico vezes a carga, tá? Então, o campo elétrico, ele tem direção vertical, sentido ascendente, ou seja, de baixo para cima, ele sobe, ó. Esse é o campo elétrico, tá? E tem nesse campo elétrico, em um ponto P, vamos dizer que o ponto P seja aqui, uma carga pontiforme Q, tá? Ou seja, uma carga em forma de ponto Q. Aí ele quer saber como é que vai ser a intensidade. A intensidade eu vou calcular aqui. Campo elétrico está aqui, vezes a carga está aqui, certo? Então, a intensidade eu vou calcular pela fórmula. A direção e o sentido. Então, a direção vai ser sempre na mesma direção que o campo elétrico. A força ela vai ser sempre na mesma direção que o campo elétrico. Não confunda, direção é a direção vertical. Agora, o sentido é que vai variar de acordo com a carga. Então, a carga positiva, ela segue o sentido do campo elétrico. Então, como o campo elétrico está para cima, então a carga positiva ela vai ter uma força para cima. Tá? Ela vai seguir o mesmo sentido do campo elétrico. E a intensidade? Então, vai ser assim, a força é igual ao campo elétrico, que é 5 vezes 10 elevado à quarta, vezes a carga, que é 2 vezes 10 elevado a menos 5. Certo? 2 vezes 5, 10. 10 vezes 10 elevado à quarta, 10 elevado à quinta. 10 elevado à quinta vezes 10 elevado a menos 5, 1 newton. Então, essa é a intensidade. Direção vertical, sentido ascendente. Ok? E a carga negativa? A carga negativa, a força vai ser o quê? Campo elétrico, 5 vezes 10 elevado à quarta, vezes o módulo da carga, tá? A gente sempre vai colocar o módulo da carga. O sinal, ele vai indicar só o sentido que a carga vai. Na verdade, nós temos que entender que o sinal, ele vai indicar, né? No caso aqui, a gente não usa o sinal, a gente usa só a intensidade. Mas o sinal, na verdade, ele vai indicar que a carga é negativa, e a carga negativa, ela segue no sentido contrário do campo. Então, se o campo elétrico está para cima, a carga negativa, a força que vai atuar sobre ela é contrária ao campo elétrico. Tá? Já já a gente vai dizer já podemos colocar aqui. Direção vertical. E o sentido descendente. Tá? É a carga negativa. Agora, a intensidade da força vai ser o quê? Vezes 2, vezes 10 elevado a menos 5. A gente ignora o sinal, tá? A gente deixa o sinal aí para entender o sentido e a direção. 5 vezes 2, 10, 10 elevado a 4, dá a mesma coisa, certo? É a mesma coisa, só mudou o sinal, a diferença, então 1 newton também, tá bom? Vamos ver o próximo. Em um ponto do espaço, o vetor campo elétrico tem intensidade de 3,6 vezes 10 elevado à terceira newton por coulomb. Uma carga pontiforme de 1 vezes 10 elevado a menos 5 coulombs, colocada nesse ponto, sofre a ação de uma força elétrica. Calcule a intensidade da força. Então, no caso aqui, ele não está perguntando direção e sentido, tá? Mas se essa carga pontiforme ela é positiva, então a gente entende que ela tem a mesma direção e segue o mesmo sentido do campo elétrico. Então, a força vai ser campo elétrico vezes a carga, módulo da carga, tá? Uma sujeirinha aqui. Então, vai ficar o quê? Força é igual ao campo elétrico. 3,6 vezes 10 elevado à terceira. Agora eu vou colocar, ó, newton por coulomb. Tá? Vou colocar a unidade para vocês verem uma coisa. E a carga, 1 vezes 10 elevado a menos 5 coulomb. Tá vendo? Carga com coulomb simplifica. Então, vai ficar só a unidade de força mesmo, que é newton. Então, força vai ser igual, ó. Então, 3,6 vezes 1, 3,6.
10 elevado à terceira vezes 10 elevado a menos 5 dá 10 elevado a menos 2. O quê? Newtons. Certo, pessoal? Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta sobre isso, poste nos comentários do vídeo. Se você gostou, dá um joinha, inscreva-se no canal e compartilhe com mais pessoas, tá?